Bem-vindos, pessoal. No vídeo de hoje nós iremos discutir autovalores e autovetores. Então, um breve plano do nosso trabalho aqui vai ser o seguinte: eu vou apresentar uma rápida motivação para vocês de por que a gente vai começar a discutir isso, por que diagonalização de matrizes é um assunto relevante. Então, a gente vai ver a definição formal de autovalores e autovetores para então fazer alguns exemplos, certo? Então, vamos lá. Começando com uma pequena motivação. Muitas vezes a gente vai tentar fazer conta com matrizes e vocês, a essa altura do curso de Gauss, já perceberam que a gente vai ter muita computação para fazer, né? Muita multiplicação, muita soma, e muitas vezes a gente gostaria de diminuir o nosso trabalho. Então, por exemplo, se a gente precisa, para algum problema de probabilidade ou algum outro problema aplicado, calcular uma potência muito grande de uma matriz, como nesse caso aqui, onde eu, por exemplo, gostaria de calcular a minha matriz A elevado a 10 bilhões, vocês viram nas notas de aula que isso dá um trabalho considerável para a gente fazer. Então, a gente gostaria de pensar formas alternativas de fazer essa conta. Então, para que a gente encontre essas formas alternativas, um caminho passa pela diagonalização de matrizes, como vocês podem ver nas notas, por exemplo, ou nos exercícios. E a gente vai então atacar esse problema aqui hoje, ok? É claro que vocês não precisam ficar focados em A elevado a 10 bilhões, vocês podem pensar em A elevado a qualquer potência que vocês queiram. A imaginação é um limite aí. Então vamos começar discutindo autovalores e autovetores, ok? Bem, a gente vai começar a falar de matrizes que são diagonalizáveis. Então, o que é isso? Uma matriz quadrada, sempre quadrada, ela vai ser dita diagonalizável se eu conseguir encontrar uma matriz P e uma matriz D, onde P é uma matriz invertível e D é uma matriz diagonal, ou seja, os únicos elementos não nulos da minha matriz D vão ser os elementos da diagonal. De modo que eu consigo escrever a minha A como sendo o produto da minha matriz P a minha matriz D pela minha matriz P-1, certo? Lembrando que P é invertível. Quando a gente olha para uma definição dessa, né? Quando a gente olha para uma definição dessa daqui, o que acontece? A gente fala, ok, o que eu faço com isso? Como que eu decido se uma matriz é diagonalizável ou não? Como que eu encontro P? Como que eu encontro D? Isso são perguntas naturais que a gente vai atacar agora, certo? Então vamos fazer um estudo de caso aqui para a gente ver como a gente pode atacar esse problema. O problema é de tentar decidir quando uma matriz A dada é diagonalizável, certo? Então vamos pensar pequeno, vamos começar pensando no caso de uma matriz A de ordem 2. Então suponha que a gente tem lá uma matriz de ordem 2. Para começar, percebam o seguinte, né? Se eu estou dizendo que a minha matriz A é diagonalizável, então eu sei que a minha matriz A pode ser escrita como o produto de P por D, como vocês estão vendo aí na tela, certo? Mas disso daqui, se eu multiplicar por P dos dois lados direitos, eu vou ter o quê? Eu vou ter então que A vezes P é igual a P vezes D. Correto? Mas, agora, lembrando que a gente está com uma matriz de ordem 2, o que a gente tem? A gente vai ter o seguinte: vamos escrever a nossa matriz A como sendo A, B, C, D. E vamos escrever a nossa matriz P como sendo uma matriz assim, ó, V1, V2, W1, W2. A escolha de notação vai ficar clara para vocês nos slides que se seguem. Por enquanto, confiem em mim. Então, a gente vai ter o quê? Da nossa igualdade, a gente vai ter ainda aqui P vezes a minha matriz D, que eu vou chamar de lambda 1, mas os elementos da diagonal são lambda 1 e lambda 2, ok? Bom, mas essa igualdade aqui está me dando o que então? Se eu faço a multiplicação desses caras, eu vou ter A que multiplica V1 mais B que multiplica V2, C que multiplica V1, V1
mais D que multiplica V2 no elemento A, 2, 1. Aqui no elemento A, 1, 2, eu vou ter A que multiplica W1 mais B que multiplica W2 e C que multiplica W1 mais D que multiplica W2. E isso daqui vai ser igual a lambda V1, lambda V2, lambda W1, lambda W2. Correto? Ok, mas percebam, a gente pode reescrever isso então da seguinte maneira. É como se nesta coluna a gente tivesse simplesmente multiplicado a nossa matriz A pelo vetor coluna V1, V2. Então, isto daqui é a mesma coisa que escrever A vezes V1, V2. A minha segunda coluna é a mesma coisa que escrever A vezes W1, W2. Vocês podem conferir as contas. E isso daqui está me dando o quê? Que essa igualdade é a mesma coisa que eu escrever lambda vezes V1, V2 na primeira coluna e lambda W1, W2. Correto? Então, se a minha matriz A ela é diagonalizável, eu tenho que encontrar valores. Aqui eu tenho lambda 1, aqui eu tenho lambda 2. Eu preciso encontrar valores lambdas para conseguir encontrar minha matriz diagonal e uma matriz P de modo que as colunas dela satisfaçam o quê? Que a minha matriz A vezes a coluna da minha matriz P tem que dar o meu lambda vezes a minha coluna. Correto? Então isso daqui, essa igualdade, está motivando para mim a seguinte definição. Se eu pego uma matriz quadrada de ordem n, é claro que aquela conta a gente consegue fazer para qualquer matriz, peguei 2 por 2 para ser mais fácil de enxergar. Mas então se eu pego uma matriz quadrada de ordem n, eu vou falar que um valor real lambda é um alto valor da minha matriz A. Se existe uma matriz coluna V, né, de tamanho n por 1, ou seja, um cara que eu posso ver como um vetor de Rn, de modo que quando eu fizer A vezes V, isso vai me dar lambda V. Belezinha? Bom, um tal vetor, né? Uma tal matriz coluna que eu encontrar V de modo que ele satisfaça essa igualdade, eu vou chamar de alto vetor da minha matriz A associado ao alto valor lambda. Beleza? Ok. Tá um pouquinho melhor, né? Agora a gente sabe mais ou menos o que a gente consegue encontrar, mas ainda não está claro como a gente faz para encontrar nem lambda e nem V. Mas percebam, se a gente parte dessa equação, AV igual a lambda V, a gente pode passar o V para o lado esquerdo, e dessa forma a gente vai ter uma igualdade assim, A menos lambda da identidade, que multiplica o nosso vetor V, lembrando que a identidade é a matriz diagonal com uns na entrada, né? Que multiplica o meu vetor V, e isso está me dando 0. Mas, bom, agora vocês já estão na última parte de Gaal, vocês estão muito proficientes nisso. Vocês olham para uma equação dessa e vocês percebem que isso, encontrar um tal V, é resolver um sistema linear homogêneo, certo? Então, encontrar um V não nulo satisfazendo essa igualdade é perguntar se esse sistema homogêneo admite solução não trivial. Bom, mas a gente já sabe que um sistema homogêneo vai admitir solução não trivial se somente se o determinante da matriz associada for 0. Então, para os lambdas, que vão ser autovalores da minha matriz, eu preciso encontrar os valores reais que satisfazem que o determinante de A menos lambda da identidade está me dando 0. Perfeito? E
Para os autovetores, ou seja, as soluções, a gente simplesmente pega esses lambdas que a gente encontrou, que dá zero, ou seja, que vai admitir solução não trivial, e procura esses caras. Desse modo, então, para a gente, esse polinômio aqui, né, vai ser um polinômio muito importante, porque ele é o cara que está me dizendo como eu encontro os meus autovalores. E ele é tão importante que ele ganha um nome só para ele. A gente vai chamar, então, o polinômio dado pelo determinante de A menos T vezes a identidade de o polinômio característico da minha matriz A. Combinado? Muito bem. Então, agora a gente está de posse de todas as ferramentas que a gente precisa para a gente conseguir encontrar autovalores e autovetores de uma matriz. A gente tem a seguinte proposição, né? Se eu pego uma matriz A quadrada de ordem N, então é claro que vão valer as afirmações pela discussão que a gente teve. Os autovalores da minha matriz A vão ser raízes do nosso polinômio característico de A, que aqui eu estou denotando por PA de T. Então, para cada autovalor lambda de A, os autovetores associados a esse meu autovalor vão ser todas as soluções não triviais do sistema homogêneo dado por A menos lambda I vezes o nosso vetor. Em um pedacinho a mais de notação, a gente vai chamar o conjunto de todos os autovetores associados a um mesmo autovalor de autoespaço associado ao nosso lambda. Vocês podem encontrar alguns livros com essa nomenclatura. Encontrou autoespaço associado ao autovalor tal. Então ele está pedindo para vocês encontrarem todos os autovalores, todos os autovetores, associados àquele autovalor dado, certo? Então agora vamos discutir alguns exemplos. Bem, vamos começar com um simplesinho. A gente gostaria de encontrar todos os autovalores e todos os autovetores da minha matriz A, dada por 1, menos 1, menos 4 e 1, certo? Então, a gente já tem um algoritmo para fazer isso. Primeiro, a gente determina o polinômio característico da nossa matriz A. Então, como que a gente vai fazer isso? A gente vai calcular o determinante da minha matriz A menos T vezes a identidade. Bom, T vezes a identidade vai fazer o quê? Vai multiplicar T em cada entrada, onde a gente tem 1 na nossa matriz, ou seja, no diagonal. Lembrando que T é a variável do meu polinômio. Então, eu vou ter determinante de 1, menos 1, menos 4. E 1 menos T, 0, 0, T. Isso vai me dar, então, determinante de 1 menos T, menos 1, menos 4 e 1 menos T. Resolvendo esse determinante, a gente vai chegar no polinômio T quadrado menos T menos 3, que foi o que eu escrevi aqui. Perfeito? Bom, aí usando o método favorito de vocês de resolver equações de segundo grau, vocês encontram que as raízes desse polinômio vão ser lambda 1 igual a 3, lambda 1 igual a 3 e lambda 2 igual a menos 1. Perfeito? Muito que bem. Então, se eu peço para vocês quem são apenas os autovalores, vocês já conseguiram encontrar para mim, vocês calcularam as raízes do polinômio característico. Perfeito? Ótimo. Mas então agora vamos para o próximo passo. Como que a gente vai fazer para encontrar os autovetores? E dessa vez eu não errei. Então vamos encontrar os autovetores associados ao nosso lambda 1 igual a 3. Perfeito? Então a gente vai fazer o quê? A gente quer encontrar o vetor xy, que vai ser solução do nosso sistema. A nossa matriz, e a gente tira, né? Antes a gente tirava o t para encontrar quem que é a raiz, agora a gente já encontrou a raiz, então a gente troca o valor da raiz onde tinha t. Então agora eu vou fazer 1 menos 3, que é a minha raiz aqui. 1 menos 3, perfeito? Então isso vai me dar 1 menos 3 menos 2, menos 1, menos 4, menos 2. Então percebam que essa linha, ela é múltipla dessa linha aqui. E a solução do nosso sistema vai ser dada pelo quê? Ela vai ser dada por todos os caras que satisfazem y igual a 2x, certo? Então, o meu vetor, eu vou lá, se eu estou falando que y é igual a 2x, eu vou lá e troco 2x no valor de y aqui, certo? Com isso, o que a gente tem? O nosso vetor vai ter a forma x, 2x. Posso tirar o x multiplicando, porque ele vai ser um escalar.
Então, nosso vetor vai ser x, que multiplica 1, 2. Beleza. Então, a gente pode escrever que o autovetor ele vai ser dado por x vezes 1, 2 para qualquer número real x que a gente pegar. Mas tome cuidado, porque a gente falou que a gente queria que o autovetor fosse um cara não nulo. Então, se eu digo que eu posso pegar qualquer x real, eu também posso pegar o zero. Então, a gente tem que ter esse cuidado quando a gente está escrevendo. Se eu posso escrever x vezes 1, 2, o autovetor associado ao nosso lambdão igual a 3 vai ser simplesmente o cara que aparece aqui sem as variáveis. Então, o autovetor associado ao nosso lambda 1 vai ser o vetor 1, 2, certo? A gente pode repetir a mesma continha aqui para o lambda 2, sem segredo nenhum, e a gente vai conseguir encontrar outro autovetor. Agora vamos pegar uma matriz diferente para ver o que acontece com uma situação diferente. Nessa primeira situação, a gente calculou o determinante, a gente encontrou duas raízes distintas e a gente ia encontrar dois autovetores distintos. Mas será que é sempre tranquilo assim? Será que sempre tudo funciona muito bem? Então vamos ver o que acontece. Então, pegar uma matriz A dada por 1, 0, 2, 1 e a gente vai pegar, então, e calcular quem são os autovalores e os autovetores dessa matriz. Bom, então, para calcular os autovalores, a gente primeiro calcula quem é o polinômio característico, certo? Então, o polinômio característico da minha matriz vai ser dado pelo quê? A minha matriz menos t vezes a identidade. Então, t que multiplica cada entrada da minha matriz de identidade. Então, vai ficar 1, 0, 2, 1 menos t, 0, 0, t. Perfeito? Isso vai me dar o determinante de 1 menos t, 0, 2 e 1 menos t. Isso vai me dar o determinante de 1 menos t ao quadrado. Ou seja, eu tenho duas raízes aqui, mas as duas raízes são iguais. As duas raízes são 1, certo? Ótimo. Mas então o que a gente faz? Bom, a gente continua. A gente tem uma raiz. Vamos ver o que a gente consegue fazer para encontrar quem é o autovetor associado a esse autovalor único que a gente encontrou. Bem, então a gente quer encontrar o cara xy, que vai ser solução do nosso sistema 1 menos 1. Né? Lembrando que agora a gente troca pelo autovalor, pelo número que a gente encontrou, que é a raiz do polinômio característico. Né? E a gente quer encontrar o sistema, a solução daquele sistema. Então a gente vai ter 0, 0, 2 e 0. Então a solução do nosso sistema vai ser dada por 2x igual a 0 e, portanto, por x igual a 0 e qualquer valor de y. Logo, o nosso vetor vai ter a forma 0y, que a gente pode escrever passando y para fora como y vezes 0, 1. Desse modo, o autovetor associado à nossa raiz, ao nosso autovalor vai ser 0, 1. Então perceba agora que essa matriz ela vai ter um único autovalor e um único autovetor associado a ele, certo? Ou seja, nem sempre a gente vai encontrar um número de autovetores da mesma ordem que a ordem da matriz, certo? E por último, vamos tentar encontrar os autovalores e autovetores da nossa matriz aqui, ó. 4, 2, 2, 4 na diagonal e 2 fora da diagonal, uma matriz de ordem 3, como vocês podem ver aqui. Então, a gente vai primeiro encontrar o polinômio característico, fazer a mesma continha que a gente já fez. A gente vai encontrar esse polinômio característico. Vocês têm uma forma de lidar com polinômios de grau maior nas notas, que eu convido vocês a checarem. E usando as técnicas que tem lá, a gente consegue ver que as raízes desse polinômio vão ser 2 e 8. Né? Ou seja, aqui 2 vai ser raiz duas vezes desse polinômio. E a gente vai ter 1 mais igual a 8. Então vamos tentar agora encontrar o autovetor associado ao 2. Bem, então vamos agora calcular os autovetores associados ao nosso autovalor 2, certo? Então, de novo, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar e quer encontrar os caras x, y e z, que vão ser solução da nossa equação, onde a gente pega a nossa matriz e retira das diagonais agora o autovalor. Então, no caso, o 2, certo?
Então, a gente vai ter um cara aqui que a gente vai ter 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, x, y, z. E a solução desse sistema vai ser dada para a gente como x vai ser igual a menos e menos y e y e z vão ser variáveis livres para a gente. Portanto, o vetor solução, a cara da solução vai ser o quê? Menos y, menos e, y e z. Então a gente consegue reescrever esse cara como sendo y que multiplica menos 1, 1 e 0, mais z que multiplica menos 1, 0 e 1. Então, desse modo, os autovetores associados ao nosso cara 2 vão ser quem? Menos 1, 1 e 0 e menos 1, 0 e 1. Então, percebam que nesse exemplo a gente vai ter dois autovetores associados para o mesmo autovalor 2, ok? Então, na próxima videoaula, o professor Victor vai explicar para vocês com mais detalhes por que isso acontece e como que a gente vai fazer para decidir se de fato uma matriz vai ser diagonalizável ou não. Então, para dúvidas com respeito a esse conteúdo, peço que vocês chequem o fórum, façam os exercícios dessa semana, incluindo o estudo de Egito, e até a próxima, gente. Tchau, tchau.